irmãos, vamos dar início a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a todos que têm participado conosco dessas videoaulas, né? E queremos também convidar você a compartilhar esse vídeo. Passe para o seu irmão, passe para a sua família, para os seus amigos, para que todos possam também usufruir desse trabalho que nós temos o maior prazer e o privilégio de fazer para você, ok? Estaremos estudando nessa oportunidade a lição de número 9. Seria também transmitida no próximo domingo, dia 30 de maio, porém, nós ainda estamos aguardando novas orientações acerca do distanciamento sociais, né, que está sendo feito em função dessa pandemia. Então, nós ainda não estamos nos reunindo em nosso tempo para ministração da Escola Bíblica. Mas segue esse vídeo, espero que você desfrute e aprenda também da Palavra de Deus juntamente conosco. Nós vamos estudar então a lição de número 9, que tem por título o Ministério de Pastor. Uma lição muito importante para os nossos dias e queremos discorrer então nessa oportunidade sobre esse tema. O textual da nossa lição diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, o versículo de número 11. A verdade prática destacada pelo autor da nossa revista essa da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. A verdade prática foi colocada assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, para que você possa acompanhar o discorrer dessa lição, está registrada no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 10, do verso 11 e o verso 14. A Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, do verso 7 até o 11, e também a primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, dos versos 2 até o 4. Nós temos nessa lição 3 tópicos principais, né? E dentre esses tópicos principais, o primeiro deles fala Jesus, o sumo pastor. Dentro desse tópico principal, nós temos sub-itens, né? Nós temos o primeiro item: Jesus é o pastor supremo. O segundo item: o pastor conhece as suas ovelhas. Terceiro item: o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O segundo tópico principal da lição diz assim: as características do verdadeiro pastor. Primeiro item: um caráter íntegro. Segundo item: exemplo para os fiéis e os infiéis. Vamos discorrer sobre isso. Terceiro item: exemplo para a família. E finalmente temos o terceiro tópico principal, que é o ministério pastoral. A missão do pastor é o primeiro item, uma missão polivalente é o segundo item, e o terceiro item é o cuidado contra os falsos pastores. E finalmente temos a conclusão da nossa lição. Muito bem, como introdução para essa nossa lição da Escola Bíblica, eu queria colocar algo que não está aqui incluído na nossa lição, mas eu achei pertinente passar a todos, né? Meditar um pouquinho, que na realidade, quando nós olhamos na Bíblia, nós temos vários nomes, né? Várias palavras que designam o pastor, né? Pode ser o pastor, propriamente dito, mas também temos bispos, temos também presbíteros, né? Temos anciãos. E às vezes a gente fica um pouco confuso quanto a isso, até porque o próprio apóstolo Pedro, né, lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, no versículo 1 até o 8, ele trata os pastores como sendo presbíteros ou anciãos. Então nós precisamos entender um pouco essa conotação, né? Bispo, pastor, ancião, presbíteros, o que significa tudo isso. Na realidade, não há um consenso comum sobre todo o que envolve o significado dessas palavras, né? Porque todas elas, são praticamente sinônimas, né? Praticamente sinônimas. É bem verdade que a palavra presbíteros é mais chamada como bispos também, né?
embora hajam funções um pouquinho distintas entre elas, nós aprendemos que essa palavra presbítero, ela remete ao judaísmo antigo, né? Eles consideravam os anciãos da cidade como sendo presbíteros, aquelas pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes e as pessoas que tinham um conhecimento um pouco mais apurado de toda a lei, e eram quase sempre, eles se reuniam, né, em concílios, né, nas sinagogas, e eles determinavam, eles direcionavam a doutrina judaica para o povo. E o povo então acatava aquelas suas decisões, aquelas suas ordens, né? Então o presbítero, na realidade, ele era um ancião, normalmente eram as pessoas mais experientes, mais velhas, né? Que traziam consigo uma carga muito grande de conhecimento adquirida durante a sua vida. E normalmente eram pessoas mais equilibradas, pessoas bem mais sensatas, né? Pessoas de caráter ilibado, pessoas que estavam, que viviam no meio da sociedade e a sociedade os tinham como referência, né, de boa conduta. Então o presbítero nasceu dessa designação judaica. Ao mesmo tempo, a Bíblia coloca para nós que presbítero é sinônimo de bispo, né? Bispos. E nós temos em nossas igrejas, principalmente no âmbito evangélico, né, muitas designações que são dadas aos líderes das nossas igrejas. E eu gostaria até de destacar algumas, né, só para que haja uma pequena introdução, antes de nós entrarmos definitivamente no que a lição nos coloca. Nós temos essas divisões de nomes, de nomenclatura ministerial dentro das igrejas, em função do próprio governo das igrejas, né? Então, uma das mais antigas que nós temos é a presbiterial, né? Lá remete aos apóstolos, né? Mas nós temos também os sistemas de governo das igrejas. E esses sistemas de governo das igrejas é que determina muitas vezes qual a função de cada palavra dessa, né? Qual que ela se encaixa melhor. Para que você tenha uma ideia, né? Um dos sistemas mais conhecidos no mundo é o sistema monárquico. Esse sistema monárquico, eu digo que é um dos mais conhecidos do mundo, pelo menos no meio cristão, em virtude deles remeterem ao catolicismo. O catolicismo tem essa designação monárquica, né? Esse governo monárquico, ou seja, todo o poder está centrado. Quando eu digo poder, não é só o poder administrativo, mas também o poder de designação de dogmas espirituais. Ele é centrado dentro do catolicismo no Papa. Então o Papa fica sendo o chefe de todo. Nenhuma igreja ou congregação do catolicismo no mundo todo tem autonomia para designar as suas próprias diretrizes, tanto no âmbito doutrinário quanto no âmbito administrativo. Todas são centradas em Roma, né? Então, o primeiro sistema de governo seria esse, o monárquico. Mas nós temos também o sistema episcopal, né? Esse sistema episcopal, ele trata mais dos bispos, né? Embora haja um bispo principal de determinada igreja, ainda existe o concílio dos bispos, existe aquilo que eles fazem uma reunião geral de toda uma nação, por exemplo, dos bispos, para poder definir as metas doutrinárias e administrativas da igreja. Esse sistema de governo ele é mais comum na igreja metodista, por exemplo, e na igreja anglicana, né? É uma colocação que eu acho importante a gente conhecer pelo menos um pouquinho. É claro que o nosso tempo não permite discorrer com mais detalhes sobre esses sistemas de governo, né, de igreja, mas para ter uma ideia, para que a gente possa entender por que uma igreja adota uma coisa e por que outra adota outra, nós vamos entrar então, meditar um pouquinho. No sistema, por exemplo, neopentecostal,
ainda não estou falando das Assembleias de Deus, estou falando mais do neopentecostal, né? O neopentecostalismo está muito em voga em nossos dias. Na realidade, ou tem um bispo, ou tem um pastor, ou tem um presbítero, e esse bispo, ou pastor, ou presbítero, praticamente é a mesma coisa, né? É ele que toma todas as decisões, ele é o soberano, ele também faz toda a sua sistema doutrinário, ele que verifica se todas as congregações que estão filiadas a ele está seguindo o mesmo padrão dele, ou seja, ele determina praticamente tudo, né? Temos o sistema presbiterial, né, que também ele está mais ligado aos presbiterianos, por exemplo, né, que também é quase igual à episcopal, é praticamente a mesma coisa, tem o presbítero principal, e dentro do presbítero ele tem o conselho de presbítero e ainda tem a reunião geral, né, que eles que determinam, é feito pelo presbitério, né. Temos também o sistema congregacional. Esse sistema é um sistema um pouco mais complexo, ele é muito, mas muito utilizado, ou melhor, ele é o sistema utilizado, né? Ele é o sistema utilizado pela Igreja Batista, por exemplo, pela Igreja Luterana, né? Esse sistema congregacional, ele usa os dados teológicos da igreja, é uma teocracia. Ou seja, é fundamentado em tudo que Deus determina através da Bíblia. É uma coisa muito bacana. Por outro lado, a igreja em si, a comunidade em si, como é chamado, como eles mesmos determinam, né? Ela é baseada na democracia. Ou seja, cada congregação, cada igreja, em qualquer cidade ou bairro, ela é totalmente independente. Ela faz a escolha dos seus pastores, né? Às vezes até no âmbito de alguns nomes já pré-sugeridos, faz-se uma escolha desses pastores, e é usado o sistema democrático, ou seja, toda a congregação é que faz a escolha do seu pastor. E também nos sentidos doutrinários, no sentido onde há alguma controvérsia, quando surge algum problema, também é feito em assembleia, envolvendo todos os membros da congregação, daquela congregação. Diga-se de passagem, os membros que são registrados e cadastrados naquela comunidade, ok? Não pode ser qualquer, eu vou dizer que sou batista e vou lá. Não, você tem que ter o seu cadastro, tem que ter a sua carteira de membro, vamos dizer assim, né? Você tem que ser membro efetivo daquela comunidade para poder ter poder de voto. Isso implica que, para a escolha de um pastor, por exemplo, quando se faz uma assembleia geral, né, normalmente é uma assembleia extraordinária, porque as ordinárias já são feitas durante o ano, né, e até as datas pré-definidas, e quando tem a extraordinária, é então feita aquela reunião e todos votam. Tanto aqueles que são mais experientes, como os membros mais novos, menos experientes. Isso causa algum certo desconforto, até às vezes, nesse meio evangélico batista, né? Batista e luterano também, que são praticamente as mesmas coisas, né? Então, esse sistema, ele, de certa forma, ele até confronta um pouquinho a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, porque quando Paulo envia Tito, ele fala para que Tito nomeasse os pastores daquela igreja, os bispos, os anciãos, os presbíteros da igreja onde eles fossem fundar. Não havia a participação da comunidade no geral, era Tito que Paulo orientou a Tito para que ele determinasse quem seriam os pastores, né? Então não é um sistema que é muito usual no Novo Testamento, mas não deixa de ser um sistema bastante inteligente até e bastante de sucesso, né? Um sistema de sucesso. E por fim, só para que a gente possa fechar essa pequena introdução, nós temos o sistema de governo das Assembleias de Deus, né? As Assembleias de Deus, ela tem o sistema que nós já conhecemos e ela adota. Essas outras igrejas que eu disse, ela sempre tem só o presbítero, quando é presbiteriano, ou só o bispo. No máximo, com a Igreja Batista e a Luterana, existe a figura do diácono, que são pessoas escolhidas, não são consagradas, e às vezes tem até um mandato, né? Um mandato definido por determinado tempo, você vai ser diácono por 2 anos, depois você sai para entrar outro. É até determinado dessa forma. Nessas outras igrejas são mais ou menos assim. Dentro das Assembleias de Deus, nós temos as consagrações de obreiros, né? E dentro dessas consagrações nós temos as funções que são colocadas. Nós temos o pastor,
nós temos o evangelista, nós temos o presbítero, nós temos o diácono e muitas igrejas da Assembleia de Deus adotam também a figura do cooperador. Ele não é um diácono apresentado e consagrado no ministério, mas ele é um cooperador da obra de Deus e exerce quase sempre as funções de diácono. Ok? Então, levando em conta isso, só deixando mais claro um pouquinho, quando nós falamos pastor, evangelista, presbíteros, diáconos e cooperadores, né, vamos deixar o cooperador e diácono como se fosse a mesma função, nós vamos pensar o seguinte: diácono e presbítero, dentro do sistema de governo das Assembleias de Deus, eles são locais. Eles são pessoas que são colocadas para aquela congregação, ou no máximo para aquela cidade, né? Ou alguma cidade, às vezes, quando envolve o mesmo ministério, o mesmo pastor, que é o presidente daquela região. Então, todas as congregações filiadas àquela região, o presbítero ele é reconhecido dentro desse campo. O presbítero e o diácono são funções locais da igreja. Já o ministério de evangelista e pastor já é mais abrangente. Eles já são consagrados e reconhecidos, digamos assim, nacionalmente. Então, são ministérios já levados a uma convenção geral, por exemplo, né? Então, só para que a gente tenha essa ideia, né, de como funciona o governo das igrejas, para que a gente possa, então, entrar agora na nossa lição. O ser pastor não é uma tarefa muito fácil, não. É uma tarefa muito árdua, né? Eu já tive a oportunidade de pastorear algumas congregações aqui na nossa cidade e a gente sabe que, e quase sempre, às vezes, a gente exerce dupla função. A gente tem um trabalho secular e, ao mesmo tempo, é pastor da congregação. Bom seria se todos os pastores de congregações fossem só exclusivos pastores, né? Mas, em virtude, às vezes, até da própria condição financeira da igreja em geral, quase sempre nas congregações os pastores têm a sua vida secular, normal, trabalham nas empresas, ou é empresário, ou trabalha por conta própria, né? E ao mesmo tempo exerce a função de pastor. E a gente sabe que a função de pastor, ela demanda muita atenção daquele que está na frente do trabalho, né? Nós temos que ver visitas ao rebanho, tem cuidar das pessoas, né? Tem a visita aos enfermos, né? Tem as questões relacionadas à vida familiar, às vezes tem problema nos lares, o pastor sempre é chamado para intervir ou até mesmo intermediar algum conflito, né? Então é bastante desgastante, sim, ser pastor, né, de uma igreja. E também, além de tudo isso, ainda tem a administração eclesiástica que ele precisa enfrentar, né? Porque ele tem que dar conta, porque afinal de contas, a igreja como uma instituição terrena ainda, embora o seu lado espiritual não nos remeta a isso, mas a sua função terrena, ela tem todas as obrigações normais diante da sociedade, como qualquer outra instituição. Ou seja, ela tem que pagar as contas, ela tem que fazer manutenção nos seus templos, ela tem que mexer com os equipamentos eletrônicos, ela tem os problemas de manutenção, enfim, é uma série de dificuldades que tem que ser administrado, né? E bom seria se todos os pastores fossem também bons administradores. Então é um constante desafio, né, para um pastor se dedicar ao serviço da igreja. Além de tudo isso que nós colocamos, ainda existe a parte que é a principal. E nós vimos que a quantidade de fatores que demanda do pastor a sua intervenção, ela é tão grande que se nós não nos cuidarmos, a gente deixa de lado aquilo que é o mais importante, que seria oração, estudo da palavra de Deus, pregação, né? E nós temos que ver também que o pastor, ele precisa ser um apologista. Ou seja, ele tem que saber defender e fazer com que a sua fala seja convincente sobre Cristo, que é o nosso principal alvo, né? Passar às pessoas quem é Cristo, mostrar quem é Jesus Cristo e, com isso, fazer com que o cristianismo nosso possa crescer. Primeiro tópico da nossa lição diz assim: Jesus é o pastor supremo. A expressão é grande, né? Grande pastor, está lá,
que é destacada em Hebreus capítulo 13, verso 20, ela é muito comum no Novo Testamento. Se você prestar atenção, logo quando Cristo nasceu, né, ou quando ele foi anunciado ainda, está lá em Lucas capítulo 1, verso 32, a Bíblia diz que ele será grande. Então, quando fala Jesus é o pastor supremo, é porque realmente ele está colocado na posição de superioridade, né, em relação ao pastor terreno, que somos nós, né? Nós estamos fazendo a obra de Deus. Ele foi chamado grande, então, está lá em Lucas 1,32. Confira lá que você vai ver que desde antes do seu nascimento ele já foi anunciado como sendo o grande. E como sendo o grande pastor, ele é o pastor das ovelhas, ele se coloca um pastor das ovelhas. O segundo tópico, no segundo item, né, do primeiro tópico, fala assim: Jesus conhece as suas ovelhas, ou seja, o pastor conhece as suas ovelhas. Está lá no capítulo 10 de João, se você ler do versículo 1 até o 15, né, você vai ver bastante referência sobre essa passagem que coloca Jesus Cristo como, primeiramente, o bom pastor. Ou seja, ele é um bom pastor, por isso ele conhece as ovelhas que lhe pertencem, né? Todas as ovelhas que lhe pertencem ele sabe, né? Ele, orando ao Pai, certa feita, ele diz: todos aqueles que tu me deste estão comigo, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque sabemos que nem todos serão salvos, né? Mas, então nós entendemos que o bom pastor conhece as suas ovelhas, por isso ele pode ser chamado de bom pastor. E o versículo, no capítulo 10, do verso 5 em diante, né, você vai ver que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, nós, como pastores de igreja, somos ovelhas de Jesus Cristo também. E nós temos que aprender, então, a ouvir o sumo pastor, o nosso pastor. E você vai dizer: mas nós temos que ouvir Jesus falar toda hora nos nossos ouvidos, com voz audível? Pode ser, Jesus pode falar com... Muitos testemunhos são feitos dessa forma, nós mesmos já tivemos experiência desse tipo, quando o Espírito Santo fala diretamente aos nossos ouvidos e nos esclarece algumas coisas que estamos em dúvida. Mas, porém, ele também usa todos os artifícios, todos os dispositivos que nós temos em mãos para falar conosco. E o principal desses dispositivos nada mais é do que a palavra de Deus. O terceiro item do primeiro tópico principal coloca assim: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Está lá em João capítulo 10 ainda, né, no versículo 11. Se você procurar lá, você vai ver: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós temos que entender que o sumo pastor, ele é aquele que deu a sua vida por nós. Então, esse realmente é o verdadeiro pastor. O segundo tópico principal da nossa lição, estamos correndo um pouco, né, em função do nosso tempo de minuto, mas ele coloca as características do verdadeiro pastor. O primeiro item desse tópico principal diz assim: um caráter íntegro. Para que se exerça a função pastoral, há uma necessidade de nós nos aperfeiçoarmos para ensinar, para aconselhar, para comunicar de uma forma clara com a igreja. É muito difícil um pastor obter êxito se ele não se envolve com a palavra de Deus, se ele não estuda a Bíblia Sagrada, se ele não lê bons livros, se ele não ouve outros pastores mais experientes do que ele, né? Então, para isso, é necessário também que essas características sejam validadas. Elas têm que ser fortalecidas com o caráter desse pastor. Uma das piores queixas que a gente pode encontrar a respeito dos pastores é aquele pastor que as atitudes não coadunam, não combina com aquilo que ele prega, né? Fica isso muito difícil. Pode até enganar por um determinado tempo, mas ao passar do tempo, as pessoas, os congregados, né, as ovelhas da igreja, percebem isso. E percebem que aquilo que o pastor muitas vezes fala ao microfone, ele não sustenta na sua vida pessoal. Então o caráter
tem que ser íntegro, porque senão ele não pode ser considerado um pastor eficiente. Ele não vai ser um pastor eficiente, né? E nós, por exemplo, precisamos aprender a lidar com a honestidade, né? Tem que ter honesto, tem que ter simplicidade. Porque a simplicidade é tudo na vida de um pastor. Você pega um pastor, por exemplo, que é totalmente esbanjador, né? Aquele pastor, hoje nós temos alguns exemplos, não vou citar até por questões éticas, né? Mas de pastores que, na realidade, estão preocupados em possuir fazendas, possuir jatos particulares. Não que isso seja pecado, não é pecado, mas a ostentação, ela é o contrário da demonstração de humildade, né? Nós não podemos ficar ostentando também assim. Para que ser soberbo? Não é verdade? Para que ser soberbo? Então, o primeiro item das características do verdadeiro pastor é um caráter íntegro. Ok? Segundo item desse tópico principal 2, né, diz assim: exemplo para os fiéis e os infiéis. Olha, em 1 Timóteo capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim, ó, ele afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, não pode ser contencioso ou avarento. São recomendações até aparentemente bem simplórias, não é? Mas só que isto engana-se quem pensa que o pastor tem que ser o pastor só quando ele está na igreja ou só para o meio onde ele vive. Não, ele também tem que ser para os infiéis. Os de fora também estão olhando para as atitudes do pastor, né? E quão horrível coisa é quando um pastor não tem uma boa reputação na sociedade em geral. Não só dentro da igreja, mas na sociedade em geral. Isso é muito importante, né? Pastores que se aventuram em negócios escusos, em negócios que muitas vezes ele se perde e fica em dívida, fica tendo problema com a justiça, ou pessoas vêm em cobrança na porta da igreja. Isso é muito chato, né? Muito difícil a gente entender como sendo um pastor eficiente, um pastor segundo a direção de Deus. Vamos tomar cuidado com isso, para que a gente possa aprender cada dia mais com o Senhor, né? Jesus Cristo é o nosso mestre por excelência. O terceiro item desse tópico principal diz assim: exemplo para a família. Aqui está um tópico muito interessante, porque quando nós olhamos para um pastor, muitas vezes já criou até assim, um estigma, né, de que muitos filhos de pastores frequentam penitenciárias, estão na vida aí fora no mundo, não querem saber de igreja. Isso é muito triste. Por quê? Porque às vezes é falta de orientação, né? Nós precisamos nos orientar os nossos obreiros, toda a igreja em geral, mas especialmente o obreiro nesse quesito, né? Para que ele seja um exemplo para a família. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte: se você não pode governar a sua própria casa, como é que você vai governar a igreja de Deus, né? Então nós temos que ter esse cuidado de ser o exemplo para a nossa família. Tem um escritor muito antigo, até que ele dizia o seguinte: se ele for para ganhar o filho dos outros para Deus e perder os filhos dele, ele prefere deixar de ser pastor. Ele falava desse jeito. Parece uma frase forte, parece uma coisa até destituída de alguma espiritualidade, né? Mas é um pensamento que nos leva a refletir. Nós temos que ganhar primeiramente da nossa casa. Se nós não temos a capacidade de transmitir aos nossos filhos, não o rigor da lei, não sendo um legalista para os nossos filhos, obrigando a fazer certas coisas, não. Mas que nós sejamos o exemplo. Porque os filhos, eles seguem muitas vezes o caminho dos pais. É claro que todos têm seu livre-arbítrio e cada um faz o que quer depois que se torna adulto, né? Muitos seguem a sua vida, e não é porque o pai é bandido que o filho também tem que ser bandido, ou o pai é pastor, o filho também tem que ser pastor. Não, nem sempre, né? Cada um tem. Mas no geral, no âmbito geral, o bom exemplo do pai pastor é transmitido aos filhos, sim, né? E nós precisamos, então,
que o testemunho que nós damos para a nossa família cristã, né, ela seja fundamentada na convivência que nós levamos juntos. E que essa convivência possa ser a mais sadia, mais saudável, né, mais livre possível, porque dura coisa realmente é a gente trabalhar na obra, o pastor trabalha, dedica todo o seu tempo e esquece que a família também tem as suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, né? Nós temos que lembrar que o pastor também, ele é pai, ele é avô, enfim, ele é marido, né? Ele tem que cuidar, sim, da sua família. Nós vamos partir então para o terceiro tópico principal, que é o ministério pastoral. A missão do pastor. A missão do pastor, nós já discorremos sobre várias delas aqui, né, mas vale a pena nós parar um pouquinho. A palavra pastor lá do grego, né, ela vem do poimen, né, no Novo Testamento é muito usado esse termo, né, esse termo grego, e ele significa apacentador de ovelhas, é realmente isso. Todos nós sabemos que a economia judaica, lá no início, né, muito antes de Cristo, né, muitas vezes ela foi baseada na criação de ovelhas, né, na venda da lã, para comprar vestimenta, na carne para alimento, no leite, né, enfim, todos os apetrechos comerciais que envolvem a criação de ovelhas, né? com a finalidade de sustentar a sua família. Então, o pastor realmente é apacentador de ovelhas. Só que foi tomado no Novo Testamento, e quando nós encontramos no Novo Testamento, por exemplo, nós temos algumas variantes dessa palavra grega, né? O poimen é pastor, mas nós temos o poimaine, né? Que significa que Deus deu como dom para a igreja. É uma outra variante disso aqui. Na verdade, quando nós olhamos lá em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 21 e verso 15, nós encontramos uma passagem, né, que quando Cristo dá a sua ordem a Pedro, ele fala, amas-me, Pedro? Os irmãos se lembram bem dessa passagem, né? E na terceira vez, todas as vezes que Pedro falava que amava, ele fala assim, então, apacenta os meus cordeiros. Quando ele fala apacenta os meus cordeiros, é uma variante de poimaine, né? Porque apacentar é a atividade relativa ao pastor. Então ele coloca assim, mas essa palavra poimaine, na realidade, ela quase significa um subpastor. Como assim um subpastor? Porque o pastor principal é Jesus Cristo. Quando Cristo dá essa ordem para Pedro, ele está colocando para Pedro o seguinte, olha, se é dessa forma, se você realmente me ama, apacenta os meus cordeiros. Então, apacenta segundo o que eu tenho te ensinado. Então é muito importante nós conhecermos um pouco a etimologia dessas palavras, né? Para que a gente entenda em quais circunstâncias determinados textos da Bíblia foram colocados, ok? Muito bem. Então, nós podemos então tirar dessa definição de pastor que a missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador. Ou seja, tem que dar-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra, temos que aconselhar, temos que cuidar. Se a ovelha está começando a sair do caminho, temos que trazer novamente pro caminho, né? Nós podemos até encontrar alguns ensinos a respeito disso, no capítulo 40 de Isaías, você pode ler tranquilamente aí na sua casa depois, e você vai ver que nós temos bastante referência sobre isso. O segundo item desse terceiro tópico principal, uma missão polivalente. A missão pastoral, na realidade, ela é múltipla, né? Acabamos de falar, tem várias nuances, né? Cada pastor, inclusive, é uma coisa bastante interessante notar, porque muitas vezes pessoas reclamam, às vezes, do seu pastor, mas nós temos que entender também que nós temos uma diversidade natural do ser humano, né?
Todos os seres humanos não são iguais. Então você pode achar um pastor, por exemplo, que ele se destaque mais numa área do que em outra. Não significa que ele seja um mau pastor por isso. Desde que ele tenha seu caráter libado, desde que ele seja um bom pai de família, desde que ele tenha um bom testemunho dos que estão de fora, desde que seja uma pessoa dedicada e trabalhadora, ele não necessariamente, tem muitos pastores que eu conheço, são excelentes pastores, que não são grandes pregadores. No entanto, são grandes ensinadores, às vezes, né? Então, essas nuances das atividades pastorais é que tornam uma missão polivalente. Bom seria se todos os pastores cumprissem 100% de todas as suas nuances, as suas incumbências, né? Mas vai ser muito difícil. Daí nós temos que recorrer, então, ao sumo pastor, que é Jesus Cristo, ok? Então, o ministério ele envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, né, também, envolve ministério pastoral também, pregação da palavra de Deus e ensino da palavra de Deus. Porque nós às vezes, não fazemos muita distinção do que é pregação do que é ensino, né? Normalmente o ensino da palavra de Deus, ele é focado num tema, muitas vezes até os temas mais controversos, né, para poder se explicar o que a Bíblia está querendo dizer. Isso é ensinamento. E quando você fala em pregação, normalmente nos remete àquele ato de um culto público, onde o pastor prega a palavra de Deus, para quê? Além de edificar a igreja, também transmitir o evangelho a outras pessoas que não são crentes. E através dessa palavra, eles aceitarem a Cristo. Aliás, este é um dos mais importantes empreendimentos da função pastoral, né? O pastor também deve agir como um bom conciliador. Olha só. Conciliador, porque em todas as reuniões humanas, em todos os ajuntamentos humanos, agrupamentos humanos, né, sempre vai haver divergência. Porque, como eu disse há pouco, nem todos têm a mesma característica. Somos uma diversidade que encontramos uma unidade em Cristo. Mas a nossa formação, o nosso temperamento, tudo isso é uma coisa individual, então as pessoas não são iguais. Então precisa haver uma pessoa, no caso a figura do pastor, que seja um bom conciliador, para que diante de um evento um pouco mais turbulento, ele possa trazer palavras de alívio, palavras de conciliação, palavra de deixar todo mundo em paz, né? Outra coisa, tem que ser um bom administrador eclesiástico também, né? Porque, como eu disse há pouco, há os bens materiais, os recursos financeiros da igreja, e tudo isso tem que ter um cuidado especial nesse trato, para que o patrimônio da igreja, para que a comunidade em geral, para que todos os membros da própria igreja também possam ter confiança de que está sendo bem utilizado aqueles dízimos e ofertas que são colocados em prol da obra de Deus, né? Então ele age como conciliador, administrador, pregador, ensinador. Então é uma variedade muito grande, é uma missão realmente, é uma função realmente polivalente. Então as pessoas que desejam ser pastores, né, que aprendam dessa forma e possam se preparar direitinho para que isso aconteça. Eu disse no início que presbítero, ou pastor, né, ou ancião, como é colocado na Bíblia, ele precisa conhecer muito a palavra de Deus, e lá no passado eram pessoas mais velhas, eram os anciãos, eram as pessoas mais experientes. Hoje, busca-se às vezes pastores até mais jovens, sem problema nenhum, né? Normalmente os mais jovens se prepararam, fizeram cursos teológicos, então a pessoa que veio trazendo consigo uma carga de ensinamentos dada por outros pastores experientes para ele. Então não estou falando em questão de idade, tá ok? A idade não significa nada. Muitos pastores jovens têm muito mais êxito às vezes na função pastoral do que um pastor mais antigo, pastor mais idoso, mais experiente. Não significa. E vice-versa também, né? Pode pastor experiente ser muito mais eficiente como pastor do que um jovem pastor. Mas a idade não vem ao caso. O que vem ao caso é realmente a dedicação e o cuidado que o pastor tem com a igreja. Terceiro, que na realidade o terceiro item agora que eu vou entrar nele, o cuidado contra os falsos pastores, né? Quando Deus, por exemplo, levantou
Ezequiel, como profeta lá em Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis. Ele recebeu uma função tão difícil, o profeta, que ele usou o dom que Deus havia dado para ele, que era o ministério de profeta. Lá no Velho Testamento existia o ministério de profeta, né? Nós já vimos as lições anteriores. E ele então foi usado por Deus para repreender os pastores infiéis. Porque havia muitos, quando fala pastores aqui no caso, está falando daqueles anciãos, né? Como eu disse no início, os presbíteros, né? Que reuniam na sinagoga, reuniam nos concílios lá para determinar os caminhos a serem tomados na vida religiosa do povo judeu. Então, os falsos pastores estavam apacentando a si mesmo e não as ovelhas. Está lá em Ezequiel capítulo 34, leia lá o capítulo 34 de Ezequiel, você vai ver que, principalmente até o verso 10, né, até o verso 15 mais ou menos, você vai ver que ele trata muito dessa parte de falsos pastores ou maus pastores, né? Então você precisa ficar atento para que o mau pastor não danifique o trabalho da igreja, que foi muitas vezes levantado com muito ardor, à custa de muitas dores, né? E às vezes vem um mau pastor e acaba colocando tudo por terra. Por quê? Porque às vezes eles estão preocupados com eles próprios, né? Eles estão ali como se fosse uma profissão, como se fosse um meio de vida. É claro, quando o pastor se dedica só ao pastorado, digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo deixou muito claro isso em suas epístolas. Digno é o obreiro do seu salário. Ele pode ser mantido pela igreja, e se a igreja tem condições de dar a ele uma vida confortável, que bom, que ótimo. Vamos entender que isso faz parte do trabalho, né? Mas que ele não pense que aquilo é só para ele. Então ele estava explorando, os pastores que exploram o rebanho, que fazem tanta coisa, né? Lê lá Ezequiel capítulo 34, você vai entender direitinho tudo isso que nós estamos colocando aqui, que foi a função que Deus deu para Ezequiel no caso dos pastores de Israel. Ezequiel capítulo 34, que nós estamos tratando dele, verso 8 até o 10, mostra claramente, o próprio Deus é contra os falsos pastores. Aquele pastor que sabe que ali a simplicidade, muitas vezes, do rebanho faz com que eles entreguem bastante bens materiais para a igreja, dinheiro, bens mesmo, né? Às vezes até imóveis, né? Já vi casos de pessoas que doam até imóveis para a igreja. Eu conheço uma pessoa muito próxima da gente que chegou a vender uma casa muito valiosa, né? Um lugar bem situado na capital paulista, e aquele dinheiro praticamente todo ela colocou na igreja, e depois teve problema até com seus filhos, né? Os filhos, os parentes que ficaram, não gostaram daquela atitude dela, e acabou ela ficando um pouco isolada. A gente ora muito para essa pessoa, é uma pessoa muito querida nossa, mas a gente fica preocupado com isso sim, tá? Então, esse cuidado que nós temos que ter é o mesmo cuidado que Deus tem. Okay? Então, Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, ele inspirou até o apóstolo Paulo a escrever a Tito, para que Tito fosse fiel, fosse firme e fiel à palavra, conforme a doutrina que ele havia aprendido com Cristo, né? Então vamos ter essa atitude de procurar sempre nos fundamentar na palavra de Deus antes de nós fazermos qualquer pré-julgamento de pastores. Se você muitas vezes tem alguma dificuldade em entender alguma coisa alguma atitude de seu pastor, né? A gente sabe que em toda a comunidade sempre existe um ou outro que fica, mas o meu pastor podia ser desse jeito. Não, ninguém vai ser igualzinho o que a gente quer. Se você quiser olhar para um pastor, nós temos que entender que nós temos um sumo pastor, que é Jesus Cristo, ok? E é claro que nós podemos sim exigir de nossos pastores, nós somos exigidos constantemente que a gente dê bom testemunho, que nós possamos levar a sério aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos partir para a conclusão da nossa lição nesse momento. E como sempre eu faço, eu vou ler a conclusão na íntegra, como está colocado aqui na nossa revista. Eu vou passar para você a conclusão na íntegra. Diz assim:
O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir a seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Essa igreja acha-se espalhada, esse dom ministerial acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos nossos pastores. Compreendamos as suas lutas e dificuldades. A intensa carga de atividades que pesa sobre o ombro de um pastor. E apoiemos os nossos pastores com amor e com carinho. Que Deus possa abençoar você grandemente. Espero que essa aula tenha surtido alguma reflexão na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima em nome de Jesus.